No nosso país, por exemplo, o Brasil, tem em torno de 2,1% a 7 a 3,2,8% de pessoas dependentes. Pode parecer que é pouco, mas eu estou falando que, no mínimo, a gente está chegando perto dos 3 milhões de pessoas no Brasil que são dependentes de jogos. Então, não é pouco, né? Mas ainda não é a maioria, graças a Deus. E com relação ao mundo, assim, você tem ideia de como, quais os números que demonstram que o transtorno de jogo está no mundo? Você tem uma ideia? Não sendo só a nível Brasil? Temos. Não, assim, os ambientes mais propícios para o desenvolvimento e os números mais elevados que mostram onde estão essas pessoas dependentes, a gente está falando da Ásia de uma maneira geral, enquanto continente. Nós estamos falando da Austrália, que assustadoramente vem crescendo a questão dos jogos e da dependência, e da América do Norte. E, claro, dentro da América do Norte, quando a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, aquelas cidades que têm os jogos permitidos, né, as cadeias de jogos, as cidades que vivem realmente, inclusive fazendo turismo de jogos, o índice que é em torno de 1 a 4% no mundo de dependentes de jogo, e nessas cidades, cerca de 8,7% da população são dependentes, que é o dobro do que é esperado, do que é encontrado hoje no mundo, com todas as restrições que a gente possa ter, na grande maioria temos, né? Mas esses são os três espaços mundiais com maior concentração de pessoas dependentes dos jogos, facilitadas ou não, mas é o que a gente está querendo entender. É uma coisa que eu gosto muito de procurar entender, é que o maior poder de dependência, isso no mundo de uma maneira geral, e no Brasil talvez esteja caminhando para aí, está entre 17 e 27 anos. E isso é assustador, né? Porque os nossos jovens estão cada vez mais cedo jogando, cada vez mais cedo se comprometendo. E quando a gente está falando de jogo de azar, a gente não está incluindo aqui a dependência que a gente está vivenciando da internet. A gente não está falando dos jogos, dos games todos que existem, né? Dos play games que existem, que têm causado dependências, inclusive de forma prejudicial já para a saúde desses jovens, saúde física, mental dessas pessoas. Outras coisas é o comparativo entre jogadores e também dependentes de outras drogas. E quando eu falo outras drogas, eu gosto de lembrar que álcool é droga. E eu já vi isso em muitas vivências que eu pude ter junto de jogadores, em vários momentos, tanto em clínicas de internação, quanto em recuperação de grupos e tudo mais. A grande maioria que não tem problema ainda, ou não vai ter um problema de alcoolismo, por exemplo, mas usa o álcool na trajetória. E eu tenho a impressão que é um dos fatores preponderantes, importantes para as recaídas, das constantes recaídas que acontecem na condição de recuperação de jogador patológico.